para o nosso tema, então, pneumotórax espontâneo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro na cabeça é que pneumotórax espontâneo, a gente precisa fazer uma distinção muito grande entre o pneumotórax primário e secundário. O secundário ele vai ser composto de diversas etiologias que vão levar à presença do pneumotórax. Isso vai mudar totalmente o jogo. Então, começa pelos índices de recorrência. Pneumotórax espontâneo primário ele vai ter uma recorrência inferior à maioria dos pneumotórax espontâneos secundários. Isso faz com que a gente tenha que raciocinar ligeiramente diferente entre um tipo de pneumotórax espontâneo e o outro, sendo que muitas vezes a gente acaba transpondo conhecimentos do pneumotórax espontâneo primário, porque ele é mais frequente no nosso dia a dia, para o secundário, que felizmente é mais raro, até porque tendem a ser casos mais complexos. Acho que a tomografia já deixa claro, né? Enquanto aqui a gente tem um pulmão saudável, aqui um pulmão destruído, e aqui a gente já tem a complicação aí de um enfisema subcutâneo. Próximo. Bom, em relação à epidemiologia do pneumotórax espontâneo, né, a gente não tem dados atuais, apesar de ser uma aula de atualização, de que serve de alerta, talvez a gente pudesse capitanear isso. A gente não tem dados nacionais, não tem dados latino-americanos, e as séries antigas aí que vêm da Europa mostram que para pneumotórax espontâneo primário a gente tem algo entre 18 a 100 mil habitantes por ano. Aquela característica de, apesar de hoje ser o Dia das Mulheres, o pneumotórax ainda tem uma direção para o sexo masculino. Acho que isso as mulheres não vão brigar para ter igualdade, né? E no sexo feminino em torno de 6 para 100 mil ao ano. Na combinação entre pneumotórax espontâneo primário e secundário, a gente tem algo em torno, dados ingleses, né, de 24 para 100 mil, e no sexo feminino também, mesmo no pneumotórax secundário, apesar de ter doenças que atacam somente o sexo feminino, pneumotórax espontâneo secundário, como por exemplo o LAN e pneumotórax catamenial, mas você ainda tem mais as doenças de prevalência maior masculina, principalmente o DPOC, ainda acabam preponderando, e por isso a gente tem ainda um risco maior de pneumotórax espontâneo no sexo masculino. A partir de agora, só para facilitar, a gente só vai falar sobre pneumotórax espontâneo primário, tá? Então, próximo. Os fatores de risco para pneumotórax espontâneo primário são bem conhecidos, mas às vezes a gente não tem ideia da magnitude deles. Por exemplo, tem um estudo retrospectivo que mostra que de 138 pacientes com pneumotórax espontâneo primário, assim, realmente primário, pacientes investigados, 88% fumavam. Então, e aqui não é que o paciente teve enfisema, não, são pacientes do biotipo, que são pneumotórax espontâneo primário, sem doença pulmonar subjacente, e vejam que o cigarro realmente é um fator de risco importante. Além disso, o hábito de fumar cannabis, né, a marihuana, até pela forma com que particularmente se faz a inalação, tenho certeza que todos vocês não têm a mínima ideia de como inala maconha, né, mas como faz o Valsalva, existe também um risco maior de pneumotórax, isso está bem documentado. Além disso, muito importante, são algumas hipóteses ambientais, né? Existem alguns trabalhos retrospectivos que mostram que em determinados períodos do ano você tem uma incidência maior de pneumotórax, e isso provavelmente tem relação aí com alteração de pressão atmosférica. Além disso, existe alguma coisa inicial mostrando que níveis de poluição têm também alteração na incidência de pneumotórax. Existem algumas doenças que aumentam a chance de pneumotórax espontâneo primário, ou seja, não são causas de doença pulmonar para a gente dizer que o paciente tem pneumotórax espontâneo secundário. Basicamente, Marfan e homocistinúria. Próximo. É muito clássico a questão do biotipo, né? A gente espera próximo. A gente sempre espera que a gente tenha mais pneumotórax no salsicha do que na velma, né? Então, o biotipo clássico é aquele paciente sexo masculino, jovem, algo entre 10 e 30 anos, magro e alto. Mas a gente sabe que a velma pode ter pneumotórax espontâneo, ela pode ter, porque a catamenial, que ela tem lã, mas ela também pode ter pneumotórax espontâneo primário, mas obviamente a incidência é muito maior. Existe também alguma correlação documentada mostrando que índice de massa corpórea por si só é um fator de risco para pneumotórax espontâneo primário. Em relação à clínica, todos nós sabemos muito bem a clínica do pneu, não tem nenhuma novidade, mas às vezes o que a gente não sabe são alguns números, né? Então, por exemplo, essa questão de ocorrer tipicamente ao repouso é um questionamento muito frequente dos pacientes, né? Pô, mas eu estava em casa comendo pipoca, assistindo sessão da tarde, tive pneumotórax. É isso mesmo. 80% dos casos vão ocorrer no repouso. A maioria desses casos vão abrir com dor torácica, se associar à tosse, e apenas aqueles casos em que houve a progressão do pneumotórax, que você tem um volume maior de ar lá dentro, que realmente você vai ter dispneia. E o mais importante para a gente sempre discutir com o paciente é a questão da recorrência, que para pneumotórax espontâneo primário é muito variável na literatura, de 17% a 54% no primeiro ano, e se estima uma média geral de recorrência em torno de 30% no primeiro episódio.
A gente sabe que esse risco vai se incrementando à medida que o paciente vai tendo os novos episódios, chegando aos incríveis 80% quando o paciente tem o terceiro episódio de pneumotórax. Pronto, tivemos o pneumotórax. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, o objetivo do tratamento é basicamente o controle de sintomas. A questão da retirada do ar cada vez mais fica condicionada a alguns fatores que a gente vai discutir na sequência e cada vez mais também se discute a prevenção da recorrência. Isso menos para primário e muito mais para secundário, mas certamente é uma discussão válida de se fazer, inclusive com uma decisão compartilhada com o paciente. Na fase aguda, lembrar que o tratamento, cada vez mais a gente tem uma tendência de tratamento conservador e o problema é como que a gente vai indicar o tratamento conservador, onde está a segurança de indicar o tratamento conservador. Então, os trabalhos mais recentes, inclusive está respaldado no último guideline da Sociedade Europeia, é justamente que a gente deveria se basear muito mais no sintoma do que no tamanho do pneumotórax. Então, parar um pouquinho de olhar para aqueles 10, 15, 20, 30% de comprometimento, ou 2 centímetros da pleura, 3 centímetros da pleura, e ver os sintomas do paciente. Aquele paciente está completamente assintomático, principalmente aquele que já tem alguns dias de sintoma, esse é o paciente que a literatura tende a indicar um tratamento conservador. Outra discussão presente na literatura é se a observação desses casos deve ser ambulatorial, esse paciente pode ir para casa, ou se precisa ficar internado até a resolução do pneumotórax. Basicamente, existe uma tendência de que esse paciente não precisa ficar internado, sustentado no fato de que pneumotórax hipertensivo, ou seja, uma complicação mais séria do pneumotórax espontâneo, é muito raro em pneumotórax espontâneo sensulato, com exceção do DPLC, tá? E talvez algumas doenças intersticiais. Fato é que os últimos guidelines, a BTS sugere um manejo totalmente baseado nos sintomas, então, assim, pode ter um pneumotórax grande, desde que não hipertensivo, se o paciente está assintomático, você não precisaria investir sobre a pleura, e a gente vai ver que não só a drenagem é possível, mas a CCP mantém ainda o conceito de que, para pneumotórax grandes, aqueles que têm estimado aí mais que 20%, a gente deveria fazer alguma coisa sobre a pleura. Próximo. Em relação à drenagem, que é o nosso tratamento habitual para a fase aguda do pneumotórax, é consenso, já acho que não tem mais o que discutir, pneumotórax espontâneo primário, certamente, para a maioria dos secundários, a gente tem bons estudos mostrando que drenos de fino calibre, né, o nosso famoso pigtail aqui no dia a dia, é mais do que suficiente para fazer uma drenagem adequada, está relacionado com uma boa taxa de sucesso no tratamento. A questão da aspiração, próximo já aqui. A questão da aspiração, a verdade é que existem poucos dados estudando mesmo o uso da aspiração de forma rotineira no pneumotórax e por isso todos os guidelines não indicam ela de forma rotineira. Vai entrar a aspiração, aquela mesma indicação que a gente tem para a ressecção pulmonar, seja o paciente que não expandiu completamente, tem uma fístula aérea grande ou que evolui com enfisema de subcutâneo, basicamente são essas duas. E em relação aos dispositivos de drenagem digital, tem apenas um estudo que chegou a mostrar aí uma redução do tempo de drenagem e eventual redução de custos. Claro que nosso dia a dia, só o dispositivo digital é muito caro, então, ao contrário, certamente ele vai levar ao incremento de custo e provavelmente a redução do tempo de drenagem é a mesma que é o efeito que a gente tem nos trabalhos de pós-ressecção pulmonar. É simplesmente você tem, como você tem uma curva, você tem mais segurança na hora de tirar o dreno, porque você tem certeza que há X horas não tem escape aéreo, a gente não acredita, nem o trabalho acredita que seja alguma coisa efetiva do sistema digital, e sim essa monitorização mais intensiva do que acontece lá dentro. E aqui vem uma parte super controversa, isso não é do nosso dia a dia, mas a gente tem que entender que a literatura tem bons dados para justificar o tratamento não com a drenagem torácica fechada, e sim com uma simples aspiração do pneumotórax por agulha. Isso todos nós já vimos alguma vez, algum paciente nosso que fez uma biópsia transtorácica, o pessoal da intervenção já fez isso algumas vezes, de aspirar pneumos residuais e o paciente fica bem. Isso está validado para o pneumotórax espontâneo primário, a gente tem diversos trabalhos e eles mostram que a taxa de sucesso, com exceção de um, que foi superior aí para o dreno torácico, a maioria tem uma taxa de sucesso muito parecida, com a vantagem, entre aspas, de reduzir tempo de internação hospitalar. Isso são dados publicados em 2015, próximo tem um único trabalho depois disso, em 2017, porém é um trabalho com rigor científico bem alto, ele acabou usando 79 pacientes com pneumotórax espontâneo primário e 48 secundário, em que ele fez aleatório, né, ele randomizou entre a aspiração com agulha ou a drenagem torácica, e o que se viu foi que a aspiração com agulha se correlacionou com menor tempo de internação hospitalar, porque como não ficou com o dreno, né, entendeu-se que resolveu mais rápido,
Por outro lado, como tem esse efeito de a internação talvez não prediza realmente o sucesso disso, eles acompanharam esse paciente em uma semana. As taxas de sucesso foram similares entre as duas. E que ganhou muita força na Europa, né, os grupos de pleura, lembrando que na Europa a pleura é quase que 100% desse combate inicial da pleura é feito por pneumologistas e não por cirurgiões torácicos, e é por isso que quanto menos invasivo para eles, interdenar e funcionar tem uma diferença muito grande. E o que ganhou um sex appeal muito grande na Europa foi taxa zero de complicação no grupo aspirado por agulha, enquanto o grupo com dreno teve infecção, sangramento, insuficiência, portanto nenhuma complicação grave, diga-se de passagem. Quer dizer, em termos de pneumonia, obviamente são graves, mas foram resolvidos pela própria drenagem com antibiótico. Mas é lógico que isso pesou. Hoje tem muitos serviços na Europa que tendem a fazer aspiração rotineira, porém, queria salientar uma coisa que fica perdida no trabalho, que 8 casos da aspiração, então 8 de 127 que foi cortado metade, então praticamente 8 de 60 do grupo aspiração, por algum motivo ali que ele achou que não ia resolver, já foram direto para a drenagem torácica. Então, assim, acho que a aspiração é uma coisa que tem validade na literatura, já não dá para falar que é uma conduta sem embasamento, porém, a gente ainda precisa entender se existe algum paciente que realmente seja ideal para isso ou não. É claro que, na dúvida, a drenagem torácica tende a ser mais segura em relação à efetividade do tratamento. O tratamento definitivo, né, ele ainda continua em debate, a real indicação dele, principalmente porque, e esse debate vai ser meio infinito, porque não tem nenhum trabalho prospectivo para a gente sustentar. Na opinião de especialistas, continua aquela clássica indicação de, a partir do segundo episódio. Interessante que isso mudou com o advento da videotoroscopia, isso antigamente se falava mais no terceiro episódio, hoje praticamente é consenso que a partir do segundo episódio a gente deve indicar. Persistência no primeiro episódio, caso o paciente persista com SKPL por mais que 3 ou 5 dias, que abre o quadro com pneumotórax, que abre o quadro com pneumotórax bilateral, e ainda permanece a indicação no primeiro episódio para profissões de risco, como, por exemplo, pilotos profissionais e também mergulhadores profissionais, por conta do efeito Boyle, né, da troca de pressão. Próximo. Em relação à modalidade de tratamento definitivo, a Sociedade Europeia, naquele guideline que eu já citei, ela vai fechar a questão disso através de uma revisão, mas sem meta-análise, comparando aí o talco sem a ressecção das bolhas tem uma eficácia relativamente ruim, né, com taxas de sucesso aí em torno aí dos seus 5%, mas o talco com a ressecção anatômica das bolhas é o que tem o melhor resultado, a menor taxa de recorrência vem dessa combinação da ressecção dos blebs mais o talco. A abrasão foi pior e a pleurectomia ficou em segundo. Então, a Sociedade Europeia acaba recomendando a pleurectomia ou o talco com ressecção das lesões tipo blebs, quando encontradas. Isso foi reexplorado numa meta-análise um pouco mais recente, de 2017, que mantém a ideia de que, então, é uma meta-análise que conseguiu compilar 69 estudos. O legal é que ele fez uma meta-análise de dados dos grupos, né? Então, aquela meta-análise que ele decompõe os dados e refaz os grupos, e nisso mostrando que a simples ressecção, né, em cunha das lesões leva a uma taxa de recorrência, a pior taxa de recorrência. Por outro lado, a ressecção em cunha com o talco é o que leva o melhor resultado. Sendo que o segundo melhor resultado seria uma ressecção em cunha mais abrasão mais talco. Aqui existe algum questionamento em relação à segurança de uma eventual migração do talco por conta da abrasão, perdão. Então, não, acho que de todos isso aqui é o que tem alguma security issue aí para discutir, então não acaba sendo muito utilizado, e hoje basicamente as sociedades têm os grandes serviços que cuidam dessas pleurais fixaram realmente a pleurodese com talco, mais a secção de cunha como tratamento padrão aí do pneumotórax espontâneo, mas lembrando que essa diferença também não é tão grande ainda para os super fãs de pleurectomia, a diferença de efetividade não é tão grande. O maior questionamento é que a pleurectomia tem um pouco mais de complicação imediata, principalmente hemotórax retido no pós-operatório por motivos óbvios. Sempre se preocupa muito em relação ao talco, então resolvi fazer uma consideração especial para o talco, que já está documentado em mais de um consenso ou guideline, que hoje a gente considera o talco puro por aspersão, né? Ou seja, a videotoroscopia com aspersão de talco, ela é superior ao talco slurry, ou seja, aquele talco que a gente dilui e joga pelo dreno, tá? Então, a menos que o paciente não tenha condições clínicas, todos esses dados que falam que o talco funciona muito bem, isso é talco por videotoroscopia. E lembrar que a gente tem, no pneumotórax espontâneo primário, a necessidade de associar a ressecção em cunha para tratar as bolhas.
Por outro lado, acho que o mais importante é entender que hoje não existe mais discussão sobre a segurança do talco, nem a curto nem a médio prazo. A gente sabe que talco pode ter problemas, né, de processos inflamatórios muito importantes, mas isso é muito relacionado aos pacientes oncológicos por causa da má condição clínica inerente deles. Num paciente jovem, a gente praticamente não tem em todos esses trabalhos nenhum safety warning em relação ao talco ter sido deletério tanto na fase aguda, e hoje a gente já tem muitos anos da utilização do talco, e até agora não apareceu um único relato que relaciona o talco com alguma neoplasia, que sempre foi o risco, né, de, estão jogando um corpo estranho, que é irritante, será que esse cara vai ter um mesotelioma? Na teoria isso pode acontecer, mas até agora a gente nunca. Então, se fechou que hoje em dia não existe mais discussão quanto à segurança do talco, tanto aguda quanto crônica. Em relação à ressecção em punha ou à bulectomia, né, a gente sabe que a ressecção mesmo é melhor que a ligadura. Existem trabalhos muito antigos que falam de ligadura, então hoje o recomendado realmente é a ressecção das bolhas, né, com o uso do endostapler. Ele adiciona muito pouca morbidade efetiva, né? Isso para pneumotórax espontâneo primário, para pneumotórax espontâneo secundário. A gente tem um problema da fístula aérea prolongada, se a gente grampear grandes bolhas, né? E aí talvez entra a discussão de usar carga reforçada ou não. Isso a gente vai, obviamente, para uma outra seara, mas para o pneumotórax espontâneo adiciona, na minha opinião, acho que morbidade nenhuma. Porém, adiciona custo, mas acho que esse custo, os trabalhos mostram que ele está muito bem equalizado. Realmente vale a pena a gente fazer a ressecção das lesões bolhosas. Esse foi um trabalho que deu muita discussão. Eu lembro, eu era residente quando esse trabalho saiu e eu apresentei na reunião da Pneu a pedido do Alberto Fouquet, porque os pneus tiveram uma brilhante conclusão de que toratomia era melhor do que videotoracoscopia para tratar pneumotórax espontâneo primário. Por quê? Porque havia uma meta-análise publicada no Lancet, somente no Lancet, que mostrou que a taxa de recorrência era em torno de 5 a 4%, ou 5,4% para vídeo e 1,1% para toratomia. Esse trabalho está validado, bonitinho, é isso mesmo. Ou seja, a gente recorre menos quando a gente faz toratomia. Porém, principalmente uma população jovem, que até a questão estética impacta, em que a gente vai ter mais dor no pós-operatório, na recuperação. Será que eu tenho aquele terceiro, vamos lá, no terceiro episódio, 80% de chance de recorrência, eu trouxe essa chance de recorrência com a vídeo para 5,4% ou para 1%, ou seja, a diferença de 4%, será que vale a pena para a gente buscar esses 4% a mais, a gente fazer? E além disso, será que foi essa toracotomiazinha pequenininha, isso aqui é uma foto nossa, a gente usava, na minha época de residência, a gente tinha que fazer uma pequena toracotomia para passar o grampeador, porque a gente não tinha endoscopia. Pasmem os mais novos, existia uma época que a gente não tinha grampeador endoscópico próximo. Ou isso aqui é a toracotomia que levou aquela taxa de recorrência, né? Ou seja, que é claro, quanto mais você agredir a parede, mais aderência você vai ter. Se você tem mais aderência, você vai ter menor taxa de recorrência. Então, apesar de a gente ter uma significância estatística dizendo que toracotomia é melhor que videotoracoscopia, é claro que do ponto de vista clínico não faz sentido. O tratamento padrão hoje, indiscutivelmente, para tratamento pneumotórax espontâneo, é a videotoracoscopia. Próximo. Por último, próximo, só vou passar mais rapidinho, pode passar, existe sempre aquela dúvida de se no primeiro episódio a gente já não deveria propor a cirurgia, ou existe alguma coisa que a gente consiga predizer que esse paciente foge daqueles 30%, talvez tenha um risco adicional, e a gente já não só, ou já nem drena, vai direto para o centro cirúrgico opera, ou drena e vai para o centro cirúrgico opera. Esse é um dos poucos trabalhos que tem isso um pouquinho mais bem documentado e mostra que o tamanho do bleb ou da bolha para pneumotórax espontâneo, ele importa sim. Quanto maior o tamanho da bolha, você tem uma chance maior de recorrência. E aí, se você pegar uma nota de corte de 1 centímetro, a videotoracoscopia indicada para esses pacientes teve um desfecho melhor relativo a menos interação, menos complicação, do que aqueles que foram só drenados no primeiro episódio. Então, fica uma sugestão, isso ainda não é um consenso, mas fica a sugestão de pacientes, no primeiro episódio, se eles tiverem lesões blebs, ou que a gente chama de bolha, enfim, acima de 1 centímetro, voltando para o pneumotórax espontâneo primário, vale a pena a gente pensar em operar no primeiro episódio. Próximo. Para os novos residentes, né, isso não é o que seria, então, o tratamento padrão hoje que a gente está falando, isso é uma videotoracoscopia aqui por 2 portais, se a gente já fez por 3, hoje, particularmente, eu faço por 2, mas dá para fazer até por um portal mesmo. Então, identificado aqui as lesões rotas no ápice pulmonar. Então, usando aí o endogrampeador, 2 tiros de grampeador. É claro que isso, mais uma vez, incorre em aumento de custo. E depois a aspersão de talco na cavidade pleural,
até que a gente tenha uma fina camada, nem sempre fica tão fino assim, mas também temos que dosar na mão, certamente uma dose muito alta de talco, talvez a gente fuja um pouquinho da segurança, mas fato é que esse é o aspecto final e o que a gente quer é que o talco se distribua uniformemente por todo o pulmão, esse é o aspecto final que a gente considera adequado para essa operação. Próximo. O pós-operatório, mais uma vez também para os novos residentes, a gente não pode descuidar desse pós-operatório. Se esse paciente não tiver fisioterapia e não tiver uma analgesia adequada, ele pode colapsar esse pulmão e daí toda a sua pleurodese vai para o espaço. Então, é um pós-operatório que, como todos os nossos, merecem atenção. A retirada do dreno deve ser feita quando você tiver certeza que não tem escape aéreo, mas também cuidado com o líquido. Às vezes você tem com talco um aumento da produção, né, do derrame pleural aí, transitório entre 2 a 3 dias. Então, em geral, se fala em manter o dreno e manter o paciente internado em torno de 3 a 4 dias. Né? Isso é uma perspectiva que eu sempre dou para os pacientes no pré-operatório. Agora, falando um pouquinho daquilo que é mais difícil, que é o pneumotórax espontâneo secundário. Né? Então, a gente tem que entender que são doenças diferentes e todos aqueles fatores de risco, às vezes a gente transporta os dados, mas não é bem assim. Então, as causas mais importantes são o DPOC, seja ele relacionado ao tabagismo ou mesmo na versão de deficiência de alfa-1 antitrypsina, as doenças císticas pulmonares, principalmente LAN, estiocistose, células de Langerhans e Bischofsheim do B também tem aumento de pneumotórax espontâneo primário, e um dos pneumotórax que muita dor de cabeça dá para o torácico é o pneumotórax catamenial, que pode ou não estar relacionado com a endometriose. A gente já vai discutir um pouquinho sobre isso. Existem outras formas de pneumotórax espontâneo secundário, que a gente não vai versar aqui, porque aí fogem muito do escopo. Por exemplo, os casos relacionados à pneumonia, principalmente com pneumociste girovense e também Covid-19. Quem nunca viu um pneumotórax aí num paciente de Covid grave que atira a primeira pedra? Próximo. Em relação ao DPOC, as considerações mais importantes é que é a causa mais comum de pneumotórax espontâneo secundário, não porque ele tem uma alta incidência na população DPOcítica, mas sim porque tem tanto DPOC no mundo que ele acaba sendo mais comum. A segunda consideração importante chega a 61% de todos os pneumotórax espontâneos secundários. Tá? Existe uma predileção, mesmo numa população pareada, você tem mais no sexo masculino esse risco e aí não é pela presença do DPOC, é alguma coisa relacionada ao sexo mesmo, e existe um aumento da incidência, não sei se por melhor diagnóstico, talvez seja, mas enfim, fato que a gente vê cada vez mais pneumotórax espontâneo secundário relacionado ao DPOC. O mecanismo de ação é o simples, né, o mais básico possível, acredita que seja a rotura realmente das bolhas periféricas ou eventual formação de blebs mesmo. Agora, a gente não pode esquecer que, por conta da hipersuflação pulmonar, o paciente DPOcítico ele tem alto risco de pneumotórax iatrogênico. Né? Um paciente que... o DPOcítico, frequentemente, ele precisa passar um catéter central, ou ele precisa fazer uma broncoscopia, ou fazer uma biópsia torácica, ele vai ter maior risco de pneumotórax iatrogênico nessas situações. Mas eu acho que o que eu gostaria de chamar mais a atenção do pneumotórax, para que vocês lembrem, quando vocês batam de frente com o paciente com DPOC e pneumotórax espontâneo secundário, é o maior risco de fístula aérea prolongada. De todos os pacientes com pneumotórax espontâneo, o DPOC é o que tem maior risco de fístula aérea prolongada. Próximo. Isso está bem documentado, né? Então, se a gente chamar fístula aérea prolongada, aquela fístula acima de... Esse trabalho padronizou, entre 5 a 7 dias, há quem diga hoje até 3, mas, enfim, o que eles usaram essa nota de corte de 5 a 7 dias, isso vai acontecer em 40% dos pneumotórax espontâneos secundários, ou seja, o pneumotórax secundário já tem uma chance maior de fístula aérea prolongada se comparado ao primário, e dentre esses, o DPOC é o grande fator de risco. Isso leva a uma necessidade, muitas vezes, de a gente intervir sobre esses casos. É claro que se o paciente tem... Você entra para tratar uma fístula aérea prolongada, se tem aquela fístula periférica bonitinha que você consegue grampear, lindo, acho que ninguém vai discutir que seria o tratamento padrão. Mas para aqueles casos mais complicados, que você não conseguiria fazer uma ressecção adequada, tem algumas propostas da literatura, uma das mais famosas que eu trouxe aqui, só para mostrar que realmente a empolgação para usar isso é muito pequena, que é o famoso blood patch. Blood patch é uma coisa que vem e volta na cirurgia torácica, já se tentaram usar para inúmeras coisas. Acho que a única coisa que realmente funciona é para prevenir pneumotórax nas funções, né, nas biópsias transtorácicas. Isso aí realmente tem alguma relevância, mas para resolver fístula aérea prolongada, vejam, de 12 pacientes, que foi tudo que essa corte conseguiu captar, só resolveu metade dos pacientes, levou a complicações, tanto que os próprios autores falaram que não dá para ter nenhuma conclusão formal em relação a isso. Então, o blood patch é uma coisa que, apesar dessa tendência, nunca se provou e eu acho que continua no mesmo pé. Em relação ao pneumotórax catamenial, então, importante a definição de que era aquele pneumotórax que ocorre 72 horas antes ou depois do período menstrual. Tudo isso a gente vai chamar de catamenial.
Por outro lado, a gente tem que entender que o pneumotórax que entra nessa classificação aí, você pode ter 3 tipos. Você pode ter um pneumotórax catamenial mesmo, né, e que tenha tenha ou não relação com a endometriose. Então, tem pacientes que vão ter o pneumotórax neste período recorrente, então tem a ver alguma coisa com a menstruação, mas você vai entrar com o vídeo e não vai achar nenhuma lesão de endometriose. O que você vai achar são fenestras. Essa foto aqui ela é muito feliz, ela tem as duas coisas. Ela tem foco de endometriose e tem fenestra transdiafragmática, que são os 2 fatores relacionados aí com o aparecimento do pneumotórax. Então, você pode ter pneumotórax catamenial com ou sem endometriose, você pode ter mulher com pneumotórax que não esteja relacionado ao período menstrual, ou seja, ele não é catamenial, é claro, e mesmo assim pode ter relação com endometriose. Então, paciente com endometriose não necessariamente vai ter pneumotórax somente no período menstrual. Isso é importante porque na hora de você fazer uma videotroscopia, você tem que ter uma atenção extra para procurar endometriose sempre que você faça essa videotroscopia em mulher, independentemente do pneumotórax dela estar no período menstrual ou não. E por último, obviamente, você pode ter as outras causas de pneumotórax idiopático e mesmo as outras secundárias, né? Porque a mulher não vai poder ter as outras coisas. Inclusive, LAM é uma doença também de mulher. Frequentemente é uma condição subdiagnosticada, estima-se que mais ou menos só 30% dos casos acabam sendo diagnosticados, mesmo na videotroscopia. Próximo. Ele, em geral, ele é unilateral e tem uma predominância muito grande pelo lado direito. E, mais uma vez, ele tem 2 mecanismos teóricos, pelo menos, de por que aparece pneumotórax. Você pode ter a rotura do tecido endometrial ali na pleura visceral, fazendo uma rotura do pulmão e deixando escapar ar, mas tem pacientes que a gente não acha foco do endométrio e acha as famosas fenestras no diafragma. E possivelmente, né, pela sucção, né, da pressão negativa do tórax, você pode ter esse ar vindo do abdômen e indo para a cavidade torácica. Por que isso é importante? Na verdade, isso é importante porque numa mulher, além de procurar foco no endométrio, é fundamental que se olhe para o diafragma. E se você encontra essas fenestras, você as trate, seja colocando um PET, seja sutura primária, alguma coisa deve ter sido feito por isso. Isso já foi advogado como o motivo de taxa de falha de pleurodeses em pacientes mulheres. Em relação às doenças císticas pulmonares, entender que é um grupo bem heterogêneo também de doença. LAM, a gente vai ter aquele pulmão completamente doente. Bitt-Hogg no B, a gente acaba tendo uma ou outra lesão cística de paredes finas. E na discostose de células de Langerhans, ele tem um pulmão um pouco mais alterado e a característica de ter os cistos com paredes espessas. O que é importante em relação a elas, próximo, é que você tem uma diversidade muito grande em relação ao aparecimento, né? Veja a proporção de pneumotórax para LAM, em torno de 55% a 70%. Estisciose de células de Langerhans é o que vai ter menos incidência, em torno de 15% a 20%. E Bitt-Hogg do B, até porque é uma doença muito rara, as séries são muito conflitantes. Você vai de 24% a 76%. Mas certamente LAM, tanto pela prevalência quanto pelo alto risco, é o carro-chefe. Então, quase todos os trabalhos de doença cística pulmonar utilizam a LAM como o modelo aí para a gente estudar isso. O que é importante a gente saber? Além de que existe uma alta taxa de aparecimento, né? Ou seja, quase 70% dos pacientes com LAM vão ter pneumotórax em algum momento. Além disso, a recorrência é muito alta, os pacientes chegam a ter 3, 4 episódios de pneumotórax ao longo da vida, né? E a recorrência ela pode ser tanto unilateral como contralateral, ou seja, esses pacientes têm um risco aumentado também de ter pneumotórax do outro lado, tá? Então, para LAM, na verdade, para todas as doenças císticas, por causa do alto índice de recorrência, ao contrário do pneumotórax espontâneo primário e os outros secundários, existe sim a recomendação de fazer pleurodese no primeiro episódio. A recomendação é sim de fazer pleurodese. Qual que é a vírgula que a gente tem por aí, principalmente na LAM? Fazer pleurodese. Eu não falei fazer pleurodese mais a secção em cunha das lesões. Por quê? Porque são tantas lesões que você não vai sair tirando. Aqui o tratamento é pleurodese. E talvez por isso a gente tenha realmente uma recorrência alta. Veja, a recorrência pós-pleurodese chega a 30% aí em praticamente todas essas doenças. Mas em relação à LAM, a gente tem que ter uma vírgula nesse fazer a pleurodese, porque alguns pacientes do LAM estão à beira de entrar em lista de transplante. Isso eventualmente pode ser um fator complicador. Então, apesar de existir uma recomendação da literatura de que sempre que possível faça a pleurodese nas doenças císticas pulmonares,
Para o paciente com LAN, o que a gente tem feito é sempre antes discutir com o clínico que está cuidando da LAN, para saber se esse paciente tem uma probabilidade maior ou menor de entrar em fila. Lembrar que fazer a pleurodese, o professor Paulo que não me escute, não contraindica fazer o transplante, mas como complica bastante, se o paciente está na berlinda de entrar na fila, às vezes a gente tenta segurar, mas muitas vezes não dá, a gente acaba fazendo, porque tem pacientes com 6, 7 pneumotórax espontâneos, e acaba sendo bem importante. Um último tema controverso que eu quis trazer para vocês é a questão da viagem aérea e pneumotórax, né? Existe muita lenda urbana em relação a pneumotórax e viagem de avião, por conta aí do efeito Boyle, né, de você ter troca de pressão importante. O que isso foi melhor estudado foi justamente nas doenças císticas pulmonares, por quê? Porque são os pacientes com maior fator de risco. Então, se pegou, tem diversos trabalhos aqui com pacientes com Beta-Hog do B, LAN e citose X, e a gente consegue estimar que para esses pacientes que têm um risco alto, muito mais alto do que um paciente com pneumotórax espontâneo primário, o fato de viajar de avião comercial só se relacionou com 1% de risco. Ou seja, hoje a gente considera seguro, tanto para pacientes com doenças císticas pulmonares, eles estão liberados para viajar de avião, não existe uma recomendação de ou não fazer, tá? Mesmo o LAN, que é o que tem a maior índice, em torno de 1,1% até 2,6%, então não existe porque, eu tive um paciente com pneumotórax, está tratado, está resolvido, não tem por que eu não deixar ele viajar de avião, a gente já tem a incidência, ela ocorre, mas ela é baixa. Tudo bem, Alessandro, mas se tiver, qual que é a segurança disso? Bom, aí a gente não tem muito um trabalho, aquele trabalho era mais recente, né? Esse é mais antigo, 2014, mostrando aqui é o contrário, para pacientes que, independente da causa, aqui a gente tem alguns indeterminados, tem LAN, tem pneumotórax espontâneo primário, mostrando que existe uma segurança muito grande, mesmo que o paciente venha a ter um pneumotórax, a gente tem uma taxa de fatalidade muito baixa, muito baixa. A gente só teve um caso nessa série de um paciente, e que inclusive é um caso muito especial de pneumotórax, porque era um paciente por sequela de TB, que certamente é um jogo completamente diferente de praticamente tudo aquilo que a gente falou. Então, esse paciente foi o único paciente que foi a óbito. Outra coisa que eu quero chamar a atenção em relação à segurança, vejam que nessa série a maioria não, mas metade eram pilotos militares, ou seja, viajavam em voos não pressurizados. Certamente um voo comercial com cabine pressurizada tem menor, existe a troca de pressão, mas ela é menor, sem menos risco, né? E o que tem de recomendação? Então, hoje, apesar de ter existem alguns guidelines de Sociedade Americana de Medicina Aeroespacial, eles são bem conflitantes e fala que depois de uma resolução, então aquele paciente teve um pneumotórax, ou ele tem uma doença pulmonar cística, teve um pneumotórax, depois de uma semana de resolvido, entre 1 a 3 semanas você poderia liberar para viajar. Hoje a tendência é muito maior para 1 semana do que para 3 semanas, desde que você considere que o episódio está resolvido. E existe nesses guidelines uma contraindicação do paciente viajar com pneumotórax, uma coisa que parece bem óbvia. Porém, o próprio guideline fala que existem vários reportes de pacientes que viajaram, não com pneumotórax agudo, mas aquele paciente que já tinha diagnosticado pneumotórax há alguns dias, viajaram e não tiveram problema nenhum, não teve nenhuma diferença na chegada, inclusive com raio-x de tórax completamente normal. Então, a gente acaba seguindo essas recomendações para uma maior segurança, mas se a gente for pensar do ponto de vista científico, isso é bem conflitante. Então, para concluir, em relação ao pneumotórax espontâneo primário, o entendimento dos fatores de riscos é claro que é importante, mas com exceção do tabagismo e da cannabis, a gente tem pouca coisa para interferir. Os episódios oligossintomáticos e pequenos, e aí entra bastante aspas nesse pequeno, eu realmente acredito que o direcionamento do tratamento baseado no sintoma faz muito mais sentido, né? Então, aqueles episódios com pouquíssimos sintomas, a tendência de tratamento conservador, porém, para aqueles pacientes sintomáticos, o consenso, principalmente o nosso modus operandi, vamos direcionar isso para a drenagem mais com drenos de frio no calibre, e uma coisa que a gente precisa começar a se questionar se realmente a aspiração com agulha não é um tratamento que a gente deveria começar a utilizar. Em relação às fístulas e recidivas, elas obviamente são o que faz a indicação de tratamento cirúrgico no pneumotórax espontâneo primário, e o tratamento de referência, para o tratamento definitivo de referência, ficou a vitroscopia com talco, mais ressecção com blebs, e como segunda opção a pleurectomia mais ressecção dos blebs. Em relação ao pneumotórax espontâneo secundário, claro que a gente vai ter riscos e manejos diferentes para determinadas etiologias, lembrando que o DPLC, o grande problema é a fístula aérea prolongada, as doenças císticas pulmonares são aqueles que mais índice tem, tanto de incidência quanto de recidiva, e por isso favorecem muito a pleurodese. E o pneumotórax catamenial, não esqueçam, por favor, de além de procurar foco do endómetrio, olhar para o diafragma e fechar eventuais lesões, porque isso pode ser motivo de falha da sua pleurodese.
Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Alessandro, pela excelente visão. Igor, vamos lá? Bom dia a todos, meu nome é Igor, sou residente. Vou apresentar o caso clínico então. É da paciente MGR, de 29 anos, do sexo feminino. É uma paciente que boa parte da história dela foi feita em um hospital externo. Ela teve um primeiro episódio de um pneumotórax espontâneo do lado esquerdo em junho de 2021. Foi drenada a princípio por um plantonista cirúrgico com uso de dreno tubular. Depois de 3 dias que ela estava internada, drenada, ela foi diagnosticada um pneumotórax à direita também, que a princípio foi tratado de forma conservadora. Depois disso, em fevereiro de 2022, depois de 8 meses, a paciente teve um novo episódio de pneumotórax à esquerda, que foi drenado com um dreno pigtail, aí já em segmento com um cirurgião torácico. A paciente ficou 2 dias apenas drenada. Depois da retirada do pigtail, ela refez o pneumotórax e aí foi indicada para ela na mesma internação uma videotoracoscopia com pleurodese e biópsia pulmonar também à esquerda. Essa biópsia pulmonar, a gente não sabe direito se realmente teve alguma alteração de parênquima que indicou a biópsia, se foi uma segmentectomia apical ou se foi realmente para tratar a fístula aérea prolongada que ela eventualmente teve, né? Em abril de 2022, ela também teve sintomas, procurou pronto-socorro, fez uma radiografia, foi diagnosticado um pneumotórax bilateral, mas não precisou de nenhuma intervenção pleural. E nesse caso, ela já fazia o segmento, né, com um especialista. A paciente, por conta disso, foi encaminhada aqui para o HC. A primeira consulta dela foi, a princípio, com a equipe da Pneumo, em junho de 2022. O anatomopatológico da biópsia da pleura que ela tinha feito, da biópsia pulmonar que ela tinha feito, veio um enfisema bolhoso subpleural. O pessoal da Pneumo pediu revisão de lâmina, começou outros exames para investigação do que ela poderia ter e pediu uma tomografia de tórax. Essa é a primeira tomografia que a gente tem dela aqui do sistema. Então, o que a gente consegue ver aqui, bilateralmente, o paciente tem várias lesões císticas, bolhosas, né? E bilateralmente, intraparenquimatosas, e algumas alterações à esquerda, pós-pleurodese que ela tinha feito, né? Um pneumotórax pequeno encistado na fissura e na parede lateral. Pode passar. Seguindo com a equipe do interstício aqui da pneumologia, após a revisão de lâmina, eles diagnosticaram a linfangioleiomiomatose, realmente para essa paciente, com sinais de atividade de doença. Por conta de... a paciente já tinha tido 6 episódios de pneumotórax, eles discutiram a possibilidade de fazer um tratamento direcionado para a LAM, com sirolimus, mas a paciente estava tentando engravidar na época e a princípio se negou a fazer o tratamento. Ela tem uma prova de função também, com uma capacidade vital de 70% do valor predito, um VF1 de 64% e uma DLCO de 81%. A paciente vinha em acompanhamento ambulatorial e em janeiro desse ano ela teve novamente um episódio de tosse, dor torácica, dispneia aos mínimos esforços, chegou com pneumotórax volumoso à direita aqui no pronto-socorro do enquadro. A gente optou por drenar a paciente, né? A princípio com dreno pigtail, teve uma expansão pulmonar adequada, mas o dreno tinha um escape aéreo prolongado. Em discussão com o pessoal da Pneumo, por conta da pleurodese já feita à esquerda, com resolução, a princípio dos pneumotórax que ela tinha, a gente propôs para a paciente a possibilidade de fazer pleurodese também à direita. Mas a paciente não tinha tido uma experiência muito boa com a pleurodese à esquerda, ela tinha uma dor meio crônica no local da incisão, pelo que ela falou, pós-operatório tinha sido bem difícil e ela não topou fazer a cirurgia a primeiro momento. Então a gente optou por alta hospitalar para ela com o dreno. A paciente voltou uma semana depois no ambulatório, drenada, ainda resistente à cirurgia. O dreno mantinha escape aéreo. Após todas as orientações, a gente optou por liberá-la também no retorno uma semana depois. Pode passar. Na próxima semana, a paciente chegou no ambulatório com um raio-x com uma piora, né, da expansão pulmonar, o órgão inferior com um pouco de colapso.
E aí, por conta disso, a paciente já estava aí há quase 20 dias drenada. A gente novamente reforçou as orientações e a possibilidade de tratar essa fístula, além de fazer a pleurodese. E a paciente daí aceitou a ideia de internar. Aí a gente internou a paciente de forma eletiva, no dia 6, pode passar, por favor, onde ela fez uma nova tomografia. Nessa tomografia a gente vê basicamente as alterações que a gente viu na outra, principalmente à esquerda, e a presença de um pneumotórax à direita, principalmente com colapso do lobo inferior e o dreno na região posterior, aí no 7º espaço intercostal. Pode passar. A paciente no dia seguinte então foi submetida a uma videotoracoscopia à direita com pleurodese, com talco. Além disso, a gente procurou ativamente a persistência da fístula aérea, mas não encontramos. Então, a princípio, não teve tratamento, né, do escape. Apenas teve expansão pulmonar adequada, foi feito a pleurodese. Pode passar. Esse é um raio-x já 2 dias após a retirada do dreno. A paciente seguiu bem na enfermaria. Depois disso, né, depois desse raio-x, a paciente foi de alta, voltou no nosso ambulatório, bem, e aí a gente acabou optando por alta no nosso ambulatório e segmento com a equipe da pneu no interstício. Agora é isso. Muito obrigado. Vocês tentaram grampear isso? Não foi encontrada a fístula, doutor. Apesar dos... Confesso que eu não sei se com esse tempo de drenagem tinha alguma distócia aí, por isso mantinha, é difícil saber. Ou se que a gente acabou vendo na quinta e para marcar eletivo, né, a gente marcou para outra semana e a paciente não queria internar de urgência para o final de semana. Não sei também se, até porque a tomografia melhorou, né, terminou de expandir, então não sei se, curiosamente, isso se resolveu aí ao longo da semana, vai ficar duvidoso. O fato que quando ela internou não tinha escape mais. Né? É comum não achar fístula. É comum. Comum não achar. É comum não achar. Comum não achar. Tem escape, você procura. Não acho. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da... Bom, primeiro, parabéns pela apresentação do Igor e sua revisão também. Excelente revisão. Acho que é uma discussão que é bem recente, essa questão da indicação do pneumotórax espontâneo primário no primeiro episódio. Né? Tem alguns trabalhos que levam em conta o número de bolhas, a bilateralidade das bolhas, além do tamanho da bolha, né? Acima de 1 centímetro. Então é uma discussão recente, realmente, ainda não tem uma conclusão, mas assim, tem uma lógica, né? É uma coisa que possivelmente tem a lógica nessa questão de você não deixar o paciente, você vê, às vezes drena com um tubular, tem pneumotórax depois de novo, o paciente fica sempre naquela ansiedade de saber se vai ter a vida normal depois, se vai poder seguir a vida ou se aquele problema ainda fica em resolução. E às vezes vem no ambulatório aquele paciente jovem que tem um monte de atividade para fazer e daí teve o primeiro episódio de pneumotórax e a gente fica naquela questão. Você vai ter que esperar ter o segundo episódio para a gente poder te operar ou vamos indicar já, né? Eu tenho tido a tendência a me basear mais ou menos por esses parâmetros. Eu peço a tomografia já quando esse paciente chega e se eu observo bolha acima de 1 centímetro, eu tenho orientado, principalmente se o paciente tem antecedente de cannabis, essas coisas, indicar já no primeiro episódio a ressecção da bolha. E eu gosto de fazer pleurectomia. Eu acho que o pós-operatório, apesar desse... Assim, a gente tem esse risco de hemotórax retido, né? É um processo inflamatório que cessa, né? Enquanto o talco, eu acho que é um processo inflamatório que persiste durante muito tempo. Não acho que nenhum dos dois métodos seja ruim, acho que é preferência individual, acho que até os resultados são bem parecidos. Mas eu queria saber de você dessa questão qual é a tua impressão nessa questão da indicação nos primeiros episódios. Eu acho que assim, se a gente for ser muito criterioso em relação ao se tem de literatura, né, o primeiro episódio você teria que ter outros comemorativos, né, bilateral, pneumotórax, tarará, você não deveria esperar o segundo.
Acho que isso tem muito da questão da menor invasibilidade da cirurgia, né? Você tem um risco aí teórico de 30% em média. Se 30%, quando a gente ia fazer uma cirurgia muito cruenta, que tinha uma complicação grande, você tem, né, deveria ser mais resistente. Hoje, e aí, mais uma vez, volto a bater, eu acho que o talco entra justamente ajudando nesse cenário, de fazer uma cirurgia de baixíssimo risco, muito previsível, a tendência é crescer. Eu acho que, assim, para um hospital-escola, eu acho que a gente ainda não consegue indicar no primeiro momento. Concordo contigo que existem fatores de risco em estudo. Talvez esse do tamanho do nódulo já seja alguma coisa com, não só com uma evidência, mas com uma magnitude de efeito, realmente uma diferença bem grande, bem significativa, né, em relação a ter novo episódio. Então, acho que talvez a gente possa discutir especificamente nesse subgrupo com bolhas acima de 1 centímetro a indicação do primeiro episódio, mas eu acho que o resto, acho que até meio infelizmente, acho que tem que esperar. Por outro lado, no mundo privado, eu frequentemente ofereço tratamento cirúrgico no primeiro episódio, principalmente se esse paciente passou no pronto-socorro sem ser drenado. Então, assim, aquele paciente que chamaram no pronto-socorro e não drenaram ainda. Frequentemente eu indico para ele, em vez de ele ganhar um dreno, para depois eu indico direto a cirurgia. Eu acho que você está fazendo um procedimento pouca coisa maior e já resolvendo. Talvez isso seja uma coisa também que a gente, em vez de drenar os pacientes que precisam ser drenados, eventualmente já fazer. Lógico, aqui a gente tem uma dificuldade logística muito grande, mas quando você não tem, acho que faz sentido. Diga, doutor Mineiro. Muito precisa a sua apresentação. Muito precisa. Eu acho que essa discussão cabe um fator histórico para dizer que ainda a gente não deveria drenar na primeira vez, por causa de que no passado o pneumotórax espontâneo era um monte de doença que nós não conhecíamos. Então, as classificações ficaram nesse sentido em comparação se eu vou drenar ou não. O que aconteceu foi justamente o motivo da sua aula dividir em primário e secundário. Então, eu acho hoje que, na primeira vez, você não deve drenar, porque existem ferramentas muito, muito importantes hoje para começar a compreender quem é esse suposto pneumotórax primário que você drenou. E ver que existem, tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do visto de doenças que a gente agora conhece melhor e que muda completamente depois como que você vai seguir esse paciente. Então, a minha argumentação nesse sentido é que a primeira vez você não deve drenar porque você, se tiver uma boa condição de pesquisar esse paciente, você vai encontrar uma série de fatores que podem reduzir estatisticamente outros pneumotórax ou classificar esses pacientes em novas doenças que hoje ainda não são bem conhecidas. Há um gap entre o cirurgião, que é um indivíduo que resolve, e o clínico, um indivíduo que vai descobrindo coisas e reclassificando. Então, por exemplo, só para terminar, existe um monte de doenças novas hoje, obstrutivas, que tem ferramentas para você medicar esse paciente. E a pergunta é, será que esses pacientes, no curto e no futuro, teriam menos pneumotórax se comparados com aqueles que você nem investigou isso? Isso é um exemplo. E outras situações anatomopatológicas que vão aparecendo, fenotipias, etc., que também reclassificam doenças nesse sentido. Então, a minha argumentação é que o primeiro pneumotórax, a gente devia ter ou uma multidisciplinar para discutir aquele paciente nesse sentido, ou o próprio cirurgião ter clínica cirúrgica capaz de entender esse paciente, usar técnicas de minimização e de correção e esperar um segundo já com ele mais moderado. Alguma curiosidade em relação ao pneumotórax. Primeiro, radiação. Eu já recebi doente que fez voo curto de 2 horas com pneumotórax, chegou aqui com bruta pneumotórax. Eu já tive doente que estava fora do Brasil com pneumotórax, não queria ficar internado para tratar lá, recomendei que colocasse um pigmeu, cobrisse com a roupa e viesse e veio para cá muito bem. Chegou aqui treinado muito bem. Contador. Que sociedade, que saudade do contrabando. Não, mas não contrabando de joias. Contrabando de pita. Segundo, outra coisa.
No DPOC, muitas vezes, não é incomum, às vezes até é necessário, drenar grandes bolhas, julgando que é pneumotórax. Nas mãos mais inexperientes, isso acaba acontecendo. Outra coisa, o pneumotórax, no primeiro episódio, no passado, a gente podia não tubular durante o ficar internado uma semana. Daí, isso mudou radicalmente. Quer dizer, não só o pigtail, você manda o doente para casa, ficou bem menos invasivo, você pode argumentar que a operação também ficou menos invasiva. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena se arriscar um pigtail no primeiro episódio, do segundo em diante já. Do segundo em diante, O pensamento corrente é isso, doutor Ricardo. O primeiro episódio seria não indicação de tratamento cirúrgico. não tem sentido colocar um drenão tubular, um 36 pneumotórax espontâneo. Esse é o paciente que vem pedindo para você operar, para ganhar um pneumotórax tubular sem conseguir operar. Não, eu queria fazer duas considerações. Uma, reforçar o que o Beirute acabou de comentar. Assim, acho que no primeiro episódio, a não ser situações muito específicas, você já citou, né? Hipertensivo, mergulha, piloto, não me sinto confortável em indicar. Acho que, assim, o procedimento em si não é tão maior, mas é uma anestesia geral, é diferente, Então, em linhas gerais, acho que, a não ser que o doente peça, ou a não ser que tenha uma daqueles casos que você já citou no primeiro episódio, acho que não é meu praxe, acho que não me sinto confortável em indicar. E a segunda coisa que eu queria ver com você, em relação à questão da aviação, uma pergunta que é muito recorrente, eu não sei se você chegou a revisar isso, não é bem pneumotórax, é intervenção torácica. Quer dizer, você faz uma lobectomia, faz alguma cirurgia, algumas vezes com fístula ou não, algumas vezes tem a cissura não é completa, ficou com parênquima, esse doente não é de São Paulo. Ou ele precisa viajar, ou coisa assim. Existe alguma recomendação em relação a quanto tempo? É exatamente o mesmo guideline da Sociedade Americana de Aviação. Eles colocam, só que o problema é que eles dão esse gap de 1 a 3 semanas. Mas a tendência é muito mais para uma semana. E qual que é o marcador ali? É o cessar da fístula aérea. Então, você operou, fez a lobectomia na segunda-feira. A fístula, você viu que a fístula cessou na quinta-feira. Na outra quinta-feira, poderia viajar. Tem um trabalho interessante da Mayo Clinic, retrospectivo. Ele pegou as unidades nos Estados Unidos, pegava os pacientes que eles operavam, tórax, e depois viajavam de volta para casa, tanto de avião e de ônibus, transporte terrestre, carro. Ele viu que após uma semana da cessação da fístula e o pulmão expandido, não tem diferença. Ele estaria liberado, não tem pulmão, então estaria liberado para Interessante, esse estudo eu não tinha visto. A gente recomenda isso meio no pojo. Mas eu queria saber se tinha uma recomendação específica. Né? A dúvida que tem na literatura é para aquele paciente que fica com uma cavidade residual, se existe um risco maior ou não. Aí não tem resposta. Né? Você tem o lobé, não todo expandido. Uma semana depois que você não vê, se você operou depois, que a gente frequentemente faz lobé, e no dia seguinte já não tem escape, você tira o dreno, a partir daí você já pode contar uma semana, sem problema. Isso já está bem documentado. Agora, aquele paciente, levou uns 3, 4 dias para tirar o dreno, você tirou, ficou com a cavidade residual, esse é duvidoso, a gente não sabe quanto isso pode ter. Isso aí realmente não tem. A tendência é esperar um pouco mais, mas também é chutado. Não tem Nós estamos praticamente no horário. Tem alguém da plateia virtual, ou pessoal também, alguém que não tenha se manifestado, que queira se manifestar, ou virtual, por favor, se manifeste agora. Quem quer? Clica aí. Tem alguma mão levantada? Oi? Não é. Não. O Augusto, no momento, parecia que tinha levantado a mão, mas acho que se arrependeu. Se alguém quiser se manifestar, seja virtual ou presencial, por favor, faça agora que a gente vai. Estamos mais ou menos no horário de encerramento. Posso entrar por... Alessandro, Tem lá. Alessandro, meus parabéns aí pelo levantamento, por tudo que você nos apresentou. Eu queria que você desse uma palavrinha a mais do que você recomenda aí para o pneumotórax catamenial. Perfeito, professor. A primeira coisa uma coisa que eu esqueci de falar, só não ao catamenial, mas a LAN, que eu acho que é importante os cirurgiões saberem, que o uso do sirolimus já está relacionado à redução da chance de pneumotórax. Né? Então, por isso que, quando fez aquela indicação do sirolimus,
Infelizmente, não é toda paciente com lã que pode usar sirolimus, mas as que usam já tem trabalho mostrando redução. E em relação ao catamenial, professor Ribas, eu acho que assim, o mais importante é mulher em idade fértil com pneumotórax, e aí independe se vocês se realmente tem uma relação com o período menstrual. É claro que acho que redobre a atenção se tiver relação com o período menstrual, mas mesmo que não tenha, o recado é mulher em idade fértil com pneumotórax, a menos que ela tenha uma doença secundária já diagnosticada, você precisa fazer uma vitreoscopia inventariando muito bem toda a superfície pulmonar à procura de endometriomas ali, que tenham chegado na pleura visceral, que possam originar, e mesmo na pleura parietal, se tiver, você deve ressecar, porque eles podem grudar ali e na hora da inflamação fazer o pneumotórax, mas também não deixem de fazer uma avaliação criteriosa do diafragma. E aí vale se encontrar furos, vale sutura primária, vale colocar PET se a lesão for muito grande, aí depende da técnica, mas o recado é pneumotórax em mulher, mais do que catamenial, pneumotórax em mulher com idade fértil, se não tiver um diagnóstico estabelecido de alguma doença cística, tem que fazer uma vitreoscopia com muito critério, procurando tanto lesão pulmonar, na pleura visceral e parietal, e também no diafragma. Bom, pessoal, então assim, obrigado, parabéns, Avelino, parabéns, Igor. Foi o que o Alessandro foi prolixo, você foi objetivo. Compensou, eu estava preocupado, eu falei, você se vier na mesma linha, nós estamos passando, né? Eu estou brincando, parabéns aos dois, foi muito boa a apresentação. E obrigado a presença de todos, especialmente do pessoal que já saiu, né? Que está revendo o grupo, e continuaremos, né, retomaremos as reuniões mensais da Lumine,